Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa economia, sobre os números atualizados que acabaram de ser divulgados, sobre o que está acontecendo com a nossa economia. Eu já vou te dar um spoiler logo aqui no início. Os números não são nada animadores e você pode fazer duas coisas agora. Fazer como muita gente faz, né? Adormecer, né? Ficar anestesiado e deixar que o governo resolva os problemas para você, como tem muita gente que faz. Você deve conhecer algumas pessoas que estão exatamente adormecidas nesse momento. Ou você pode fazer como um segundo grupo de pessoas, que eu estou dentro desse segundo grupo, de pessoas que estão despertas, estão entendendo o que está acontecendo e vão fazer de tudo para proteger a sua família. Você está dentro de qual grupo de pessoas? Mas o fato, meus amigos, é que o governo está com um problemão na mesa. Ele está com um problema que ele não sabe como é que ele vai resolver esse problema e ele vai fazer o que ele faz de melhor. O que ele vai fazer quando ele não sabe como que resolve um problema? Ele vai empurrar para debaixo do tapete. Ele vai jogar isso para frente, para as futuras gerações. E adivinhe quem vai estar lá nas futuras gerações? Eu vou estar lá, você vai estar lá, os nossos filhos, os nossos netos. E aqueles que não se prepararem para o período que vem pela frente, para tudo que você vai ter acesso no nosso conteúdo de hoje, das informações que eu vou trazer aqui, vou dizer uma coisa, provavelmente essas pessoas não vão existir emocionalmente falando, financeiramente falando, para os próximos anos que a gente vai encarar na economia no nosso país. Eu já vou te dizer uma coisa, o sistema está ruindo, então fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia no meio do conteúdo, porque o conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Você precisa entender o que está acontecendo e como tudo isso já está impactando na nossa mesa e vai impactar ainda mais no futuro. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Se você não deu o like, agora é a hora boa para você deixar o seu like. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora, segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer um conteúdo como esse aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. Primeiramente, vamos começar com uma notícia extremamente desagradável, que foi a decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros. Nessa matéria que acabou de sair aqui na CNN, em decisão unânime, o Banco Central acelera a alta dos juros, elevando a Selic para 11,25% ao ano, uma alta de 0,5 pontos percentuais esperada pelo mercado e, segundo especialistas, vai vir mais um aumento ainda, provavelmente também de 0,5 pontos percentuais, saindo de 11,25% para 11,75% ao ano, agora em dezembro de 2024. O que está acontecendo em meio a uma piora das expectativas da inflação? Nesse momento, a inflação está acima do teto da meta do governo. A meta de centro era de 3% de inflação ao ano, nesse momento está em 4,59%. E aumentar os juros é um dos mecanismos para tentar segurar, frear um pouco essa inflação no nosso país. Nesse gráfico, a gente vai acompanhar a evolução dos juros no nosso país desde 2020. Lá em 2020, os juros estavam na casa de 2% ao ano. Pois é, um governo que estava tocando o nosso país era um governo que tinha as contas públicas equilibradas. E isso, quando se tem um governo com as contas públicas equilibradas, a economia vai bem. Os investidores querem investir no país porque as coisas estão equilibradas, estão organizadas, as contas estão organizadas. Esse era o reflexo do nosso país há 4 anos atrás. Só que veio o quê? A pandemia. Com a pandemia, o governo teve que colocar dinheiro no bolso das pessoas. As pessoas não estavam trabalhando, estavam em casa com os auxílios, ou seja, o governo teve que jogar dinheiro no mercado e, para que não tivesse um colapso na nossa economia, em seguida entrou em ação o plano do Banco Central para aumentar a taxa de juros. Então a taxa de juros que estava na casa dos 2% foi simplesmente para 13,75% ao ano, freando o crescimento da nossa economia. Só que mudou de governo, entrou o governo Lula e em 2023 começou uma trajetória de corte na taxa de juros. Só que como o governo não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal, as contas públicas estão um verdadeiro desastre. O que aconteceu? Freou essa queda, que poderia continuar caindo a taxa de juros. Mas o que nós estamos vendo agora nesse momento é exatamente o momento contrário. Um momento de aumento da taxa de juros e muitos especialistas estão dizendo que a gente deve chegar na casa dos 13% novamente. A taxa de juros
no ano de 2025. No final das contas, isso aqui é péssimo para a nossa economia, porque não tem crescimento, as empresas que poderiam estar investindo, contratando mais pessoas, a economia que poderia estar aquecendo nesse momento não está acontecendo porque não tem dinheiro. E as dívidas com esse aumento da taxa de juros ficam praticamente impagáveis e muitas empresas estão fechando as portas, gerando um ambiente extremamente negativo para a economia no nosso país nesse momento. E existe alguma perspectiva de melhora nessa taxa de juros? Obviamente não. Por quê? Por causa dessa informação que acabou de ser publicada, sobre as contas do governo de janeiro a setembro de 2024, isso aqui é número atualizado, fresquinho, acabou de sair. Contas do governo têm rombo de 105,2 bilhões de reais no acumulado em 2024 e houve uma piora das contas públicas em comparação com 2023, quando o saldo negativo nesse momento, em 2023, era de 94,3 bilhões de reais. E o sinal de alerta continua ligado porque o governo ele teve um aumento, uma piora nas contas públicas, mesmo arrecadando muito mais do que arrecadou no ano de 2023. E o principal problema nesse momento é que o governo não tem mais de onde tirar dinheiro, porque o máximo que ele já pôde aumentar de carga tributária ele já aumentou, já ressuscitou vários impostos, já criou várias taxações, já acabou com vários subsídios, vários benefícios, ele acabou com tudo para ele conseguir aumentar a sua arrecadação. E tem feito, porque no ano de 2024 o governo está batendo recordes históricos de arrecadação. Só para você ter uma ideia, até o momento o governo já arrecadou mais de 3 trilhões de reais em impostos. Aumentou em 20% a sua arrecadação em comparação com 2023. Nós, como brasileiros, já pagamos 3 trilhões de reais de impostos 54 dias antes do que aconteceu em 2023. E qual seria a saída para toda essa, imoralidade fiscal que está acontecendo nas contas públicas do nosso governo hoje? E a principal solução é cortes de gastos, algo que o governo é reticente, ele não quer cortar gastos, ele quer continuar gastando como se não houvesse amanhã, gastar sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de plano, sem saber se esse gasto vai impactar na nossa economia, se vai fazer a economia aquecer. Não existe nenhum tipo de plano para a nossa economia. E o que o governo deveria estar pensando nesse momento também, além de cortar gastos, é aumentar, melhorar a eficiência da máquina pública. Nesse momento, as estatais estão batendo rombo histórico, ou seja, gente incompetente que está tocando as estatais, estão ganhando rios de dinheiro e no final das contas as estatais estão trazendo prejuízo. Estatais essas que já deram até lucro no passado, como os Correios, por exemplo. Só que os Correios agora dá prejuízo e quando dá prejuízo, o que acontece? O governo vai ter que pegar o dinheiro dos impostos para cobrir esse rombo. Não era melhor colocar gente competente para tocar os Correios, para que os Correios possam dar lucro, ao invés de dar prejuízo, colocar dinheiro no caixa do governo? Mas a palavra eficiência não consta no dicionário do pessoal que está tocando aqui o nosso país nesse momento. Só que o que mais está pesando para as contas públicas nesse momento é isso aqui, é o déficit da Previdência Social. Isso aqui é algo alarmante, isso aqui é uma bomba relógio. A gente já falou sobre isso aqui no nosso canal, sobre a bomba relógio da Previdência Social do nosso país, que em 2024 teve aqui um rombo, um déficit já de 265 bilhões de reais. O que isso significa? Significa que as pessoas, os aposentados, as pessoas que o governo paga o benefício do INSS, a aposentadoria, elas recebem mais do que as pessoas que estão pagando para elas estarem aposentadas. Deixa eu te explicar. A Previdência Social é um seguro social em que o trabalhador, quando ele está trabalhando, ele recebe o seu salário e ele recebe esse salário descontado, porque uma parte desse salário, desse desconto, vai exatamente para a Previdência Social. E muita gente acredita que trabalhando, vai pagando ali para a Previdência Social, o governo vai pegando esse dinheiro e colocando num cofre, fazendo esse dinheiro render, vai cuidando desse dinheiro para quando essa pessoa se aposentar no futuro, ela possa abrir esse cofrinho e usufruir do dinheiro que está nesse cofrinho. Não é assim que funciona, porque o dinheiro que você está pagando agora para a Previdência Social, o governo utiliza para pagar quem está aposentado nesse exato momento. É um modelo perfeito de uma pirâmide financeira, que aqui no topo tem um monte de gente que está parado, recebendo o benefício, e aqui embaixo tem um monte de gente trabalhando para bancar as pessoas que estão paradas nesse exato momento. E essa pirâmide financeira da Previdência Social, ela já faliu há muito tempo, porque nesse momento a quantidade de gente que está trabalhando para sustentar essa pirâmide não é o suficiente para manter as pessoas
paradas. Então, o dinheiro que a galera trabalha paga para o governo não é o suficiente para o governo pagar todo mundo que está aposentado. Esse daqui é o rombo da Previdência Social, que nesse momento está em 265 bilhões de reais. Equivale a aproximadamente 4% do PIB todos os anos, ou seja, tudo que o nosso país produz, 4% é só para pagar rombo da pirâmide financeira da Previdência Social. E só está aumentando conforme os anos passam, porque as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais tempo. As pessoas que estão trabalhando hoje, tem muita gente que trabalha na informalidade. Você deve ter visto a notícia de que o Brasil bateu recordes de pessoas que estão trabalhando nesse momento. Sim, isso está acontecendo, só que porque eles mudaram a forma de contabilizar as pessoas que estão trabalhando. Está entrando nesse cálculo as pessoas que trabalham de maneira informal. Entra no cálculo de gente que está ocupada nesse momento, mas essas pessoas elas não contribuem para a Previdência. E essa pirâmide é uma bomba relógio na nossa economia. A gente precisa estar falando em reforma da Previdência, algo que esse governo nunca vai tocar. Porque é uma medida extremamente impopular e a gente sabe que quem está tocando o nosso país agora é um governo totalmente populista. Não vai mexer com esse tipo de tema, apesar de ser extremamente importante, eles vão colocar isso para debaixo do tapete e as futuras gerações que se lasquem para lidar com esse problema. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema da Previdência Social, na década de 70, existia aproximadamente 9 trabalhadores para cada aposentado. Isso aqui era uma conta muito boa que o governo conseguia trabalhar com folga com os aposentados. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é ter 7 trabalhadores para cada aposentado. 7 pessoas trabalhando para cada aposentado estar parado sem trabalhar. Esse é o ponto de equilíbrio. Na década de 70, existia 9 trabalhadores para cada aposentado. Nesse momento no nosso país, a gente tem menos de 5 pessoas trabalhando para cada aposentado. E a tendência para os próximos anos é que diminua a quantidade de trabalhadores para cada aposentado. Por quê? Só vai aumentar o número de aposentados mais para frente e tem cada vez mais diminuído o número de pessoas com carteira assinada contribuindo para a Previdência Social no nosso país. Então, meu amigo, se você está esperando aposentar daqui a 20, 10, 20, 30 anos, que muito provavelmente, quando você for se aposentar, não vai chegar a sua vez, porque vão ter que aumentar o tempo de trabalho, as pessoas vão se aposentar com 80, 90 anos. Parece algo absurdo, né? Pois é, mas essa daqui é uma realidade triste no nosso país nesse momento. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na Revista Oeste na data de hoje, dia 7 de novembro de 2024. O rombo da Previdência Social aumenta quase 20% apenas no mês de setembro. O rombo da Previdência Social em setembro de 2024 atingiu 26,2 bilhões de reais, segundo o Ministério da Previdência. O aumento significativo em relação ao mês de setembro de 2023, quando o déficit lá em 2023 foi de 21,9 bilhões, agora foi para 26,2 bilhões de reais, teve um aumento aqui de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, a cada ano que passa, só aumenta o tamanho do rombo. Isso aqui vai virar um aumento assim, exponencial nos próximos anos. E quem está esperando chegar na velhice e ter uma aposentadoria do governo, eu aconselho fortemente você pensar numa segunda opção, num plano de backup, caso o governo não consiga te pagar a tua aposentadoria quando chegar a sua vez, e existe uma grande probabilidade disso acontecer. Se você quiser anotar essas informações, anote, porque se eu tivesse no seu lugar, eu faria 2 ações extremamente importantes. A primeira, conservar o máximo de recurso possível nesse momento. Esse primeiro passo, ele é essencial para você proteger os seus recursos, proteger o seu capital e evitar ao máximo os desperdícios que, cara, puder aí tirar dinheiro do teu bolso. Em momento de crise, perder dinheiro é algo que não pode acontecer em hipótese alguma. Então é a hora de você analisar o que você tem e conservar o que você tem nesse exato momento. A segunda ação é você multiplicar o que você já tem de recurso hoje, ou seja, aumentar a quantidade de recurso que você está obtendo para sua família, para sua casa. E quando eu digo aumentar, significa você de repente buscar uma outra atividade, fazer outros tipos de trabalho, fazer um trabalho como freelancer. Tem gente que tem um emprego formal, mas separa algumas horas do dia ou do final de semana para trabalhar como Uber, para colocar mais dinheiro para dentro de casa. Isso vai garantir que você consiga passar por esse momento de crise
com mais recursos e protegendo a sua família. Outra forma de você multiplicar o que você tem agora é pegar os seus recursos, colocar esses recursos em questões, em ações que possam multiplicar o seu capital, multiplicar o seu patrimônio. E existem várias formas de você fazer isso e eu aconselho que você olhe para o mercado internacional nesse momento, principalmente para os Estados Unidos, principalmente para ações em dólar, porque é uma moeda forte que tende a se fortalecer agora nos próximos 4 anos. As empresas americanas tendem a ficar mais fortes também agora nos próximos 4 anos e você vai conseguir aproveitar esse crescimento nesse momento que os Estados Unidos está passando por uma transição, saindo um governo com um perfil, entrando um outro governo com um perfil completamente diferente, um perfil que fortalece a economia do seu país. É uma forma de você conseguir preservar o seu patrimônio e aumentar o seu patrimônio, porque se você deixar esse dinheiro parado numa poupança ou investir em ativos ruins aqui do nosso país, esse seu recurso vai por água abaixo, vai se deteriorar e lembra da primeira ação, né? Não pode perder dinheiro em hipótese alguma. Bom, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. E a gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo que está acontecendo no nosso país e como você vai agir aí para proteger o seu patrimônio, proteger a sua família nesse período turbulento da economia do nosso país. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e preparar mais pessoas, despertar mais pessoas para o que está acontecendo no nosso país hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.